Ocupada. Então, Provavelmente deve entrar aluno também, tá? tá bom. Eu mandei lá no grupo o recadinho para eles. Tá bom, certinho. Tchau, tchau, beijo. Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso terceiro encontro, né, da nossa disciplina de normatização e certificação. Será o nosso último encontro. A gente teve duas aulas, essa será a terceira aula. Eu vou dar uma recapitulada na última aula nossa, que foi o nosso encontro número 2, e depois eu venho com o slide da aula número 3, que é a nossa última aula, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, se porventura não está dando para vocês entenderem o conteúdo, vocês podem pedir o pessoal da escola para me chamar particularmente, né? E eu tento sanar essa dúvida. Se eu não conseguir, a gente vai atrás. Mas, assim, até o meu ponto de vista, eu acredito que o conteúdo que a escola passou para me passar para vocês, que está lá na apostila de vocês, PDF, eu passei e eu acredito que deu para entender. Mas todo mundo tem isento de erro. Às vezes eu expliquei algo que eu estou pensando que vocês entenderam e vocês não estão conseguindo assimilar. E o meu intuito aqui é meu dever, nem intuito, meu dever é fazer com que vocês entendam o conteúdo que eu vim trazer para vocês, ok? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide da aula passada. Qualquer coisinha pode me chamar. Gente, aqui, ó, a nossa aula número 2, a gente falou aqui quais os tipos de auditoria. Lembra lá que na nossa aula número 1, eu lembro que eu expliquei para vocês o que é a normatização, eu até expliquei a questão da etimologia da palavra normatização, expliquei para vocês o que é certificação, expliquei também para vocês a etimologia do que é a palavra certificação, porque eu, particularmente, Roberta, eu gosto muito, quando eu vou estudar algum conteúdo, eu procurar a entender qual é a etimologia da palavra. O que é etimologia? Qual que é a origem, o significado original da palavra? Porque a gente sabe que a palavra ela vai se deteriorando na medida que ela vai sendo traduzida. Então, quando você buscar a etimologia da palavra, seja ela que veio lá do sentido original no latim, ou seja do grego, seja qual que foi, você consegue assimilar. E eu, particularmente, eu consigo com muito mais facilidade entender o conteúdo. Então, se ficou alguma dúvida sobre o que é normatização, o que é certificação, o que é a ISO, eu expliquei algumas ISO, passei para vocês sobre o certificado. Se ficou alguma dúvida, na aula número 1, eu lembro perfeitamente que eu expliquei detalhadamente tudo isso. Por quê? Porque às vezes você não viu a aula número 1 e você já está aqui nessa nossa última aula, que eu vou dar uma recapitulada na aula número 2 e depois eu vou terminar com a aula número 3, que é a nossa aula final, para encerrar a nossa disciplina. Então, você já pega no metade do caminho, né, como se diz nós mineiros, pega na metade do caminho a aula número 3, só recapitulando a 2, e aí fica meio que perdido. Então, é de profunda, assim, necessidade para que vocês compreendam o conteúdo por completo, né? E entenda perfeitamente. Eu não quero que você decore, mas que você compreenda quando vocês estiverem lá no local de trabalho de vocês, ou prestando algum serviço como um técnico de meio ambiente, ou algum relatório, participando de alguma auditoria, algum CIPAT, quando vocês lembrarem de normatização, de certificação, vocês vão conseguir assimilar. Por quê? Porque a professora Roberta um dia explicou para nós. Um dia a professora Roberta deu um exemplo, e com esse exemplo eu consigo ecoar ele para o resto da minha vida, para que toda vez que alguém me perguntar, eu remeto lá no exemplo e eu consigo, pelo menos, não me sentir num território totalmente desconhecido. Então, gente, reforçando mais uma vez, se você, porventura, aluno, está aqui na nossa última aula e não viu as aulas antecedentes, primeiramente, por favor, assista a nossa aula número 1. Por quê? Porque lá tem todo o conteúdo explicando o significado, a etimologia, para que depois a gente comece a destrinchar. Porque eu gosto de sempre, na minha primeira aula, eu coloco o conteúdo, explico a etimologia, explico o significado. Por quê? Porque eu sei que depois, nas próximas aulas, vão aprofundar. Por quê? Porque nós estamos falando de quê? Curso técnico. Então, o curso técnico ele é voltado para uma área específica.
Então, quando eu sempre gosto de toda a minha disciplina, na primeira aula, como eu falei para vocês aqui, explicar a etimologia, explicar o significado, para que depois, quando a gente começar a aprofundar, você não fica tão perdido. Porque do que adianta eu falar de certificação o tempo todo, na aula 1, 2, 3, mas se você não compreendeu nem o que é certificação? Do que adianta eu falar sobre auditoria? Do que adianta eu falar sobre as ISO, se você nem entendeu sobre o que é a ISO? Então, eu peço, se você está aqui assistindo essa aula, seja gravada, ou que você que esteja aqui agora presencialmente, e você, porventura, não assistiu às aulas antecedentes, volte lá e assista, ok? Então, vamos lá, gente. Só um momento, beber uma água. Quais os tipos de auditoria? Então, aqui eu trouxe para você auditoria interna, auditoria externa e auditoria pública. A auditoria interna é um processo de análise e consultoria que avalia a eficiência e regularidade de uma organização, podendo ser realizada em organizações públicas e privadas, avaliar a eficiência da gestão administrativa, analisar processos, identificar desvios gerenciais, propor ações corretivas, fornecer dados e métricas da empresa, ampliar a visão do gestor. Gente, eu já comecei esse slide da nossa aula número 2 falando os tipos de auditoria. Então, por isso, mais uma vez, reforçando. Se você não assistir às aulas antecedentes, você não vai saber nem o que é uma auditoria. Então, aqui fala, é um processo de análise e consultoria que avalia a eficiência da regularidade de uma organização. Então, toda empresa, ela precisa ser auditada, ela é auditada para que ela possa ser certificada, para que possa conferir se ela está seguindo aquelas normas, as regras, remetendo lá na aula número 1, as normas da ISO, os certificados, as garantias e as exigências para você receber uma certificação da ISO. Então, ela precisa ser auditada. Ela precisa, o que é essa auditoria? Ela precisa passar por um processo de análise, um processo de reconhecimento, um processo de fiscalização, aonde os órgãos. E essa auditoria, gente, quando ela é interna, não pode ser um membro da empresa. Por exemplo, se a minha empresa vai passar por uma auditoria interna, não tem como eu mesmo, Roberta, ser auditora. Não tem como eu mesma, Roberta, ser a consultora que está prestando serviço, a que está analisando o processo. Eu mesma vou avaliar? Não tem como. Então, quando é uma auditoria interna, o que se faz? A empresa, ela contrata, ela recebe auditores de outras empresas, empresas que prestam consultoria de auditoria, para que elas adentrem na minha empresa, para que elas fiquem lá na minha empresa, para que elas analisem o processo da minha empresa, para que elas analisem como que andam as regularidades ou irregularidades da minha empresa, para assim então dar um feedback se a minha empresa está apta ou não a receber o certificado. Ok? Dentro dessa análise da auditoria, o que essa auditoria faz? Ela avalia aqui e fala os tópicos, a eficiência da gestão administrativa. Então, essa auditoria, ela vai analisar como que anda a gestão administrativa da minha empresa, como que anda o processo administrativo da minha empresa, como que anda o processo organizacional da minha empresa. A minha empresa está tendo um processo de gestão válida? A minha empresa está tendo um processo de gestão eficiente? A minha empresa está tendo um processo administrativo eficiente? Está tendo. Ela está seguindo com os critérios, as normas, as bases lá, que para você receber um certificado exige? Ok. Analisar os processos. Toda empresa, gente, ela tem um processo. Por quê? Uma empresa, o que ela faz? Ou ela produz um produto, fabrica um produto, ou ela presta um serviço. Então, se ela produz um determinado produto, ou se ela presta um determinado serviço, ela precisa o quê? Padronizar esse serviço. Eu não sei se foi aqui nessa turma que eu já citei esse exemplo. Se eu, por exemplo, tenho uma fábrica de bolo, então eu produzo bolo em alta escala, porque eu distribuo esse bolo aí para várias regiões do Brasil, ou para o Triângulo Mineiro. Eu tenho que ter o quê nessa fabricação desse bolo? Um processo de fabricação. Não dá para mim, ora, o meu bolo de chocolate sair de uma forma, de uma cor, e ora sair de uma outra forma e de outra cor.
Não dá para me colocar lá na descrição do meu produto, do meu bolo, que o meu bolo é de 400 gramas, mas, na realidade, se o cliente pesa lá aquele bolo, ele está com 300 gramas, por exemplo. Então, gente, só um momento, só fechar uma porta aqui. Então, gente, o que a gente precisa? A gente precisa passar por um processo de padronização. A empresa precisa ter um processo. Para quê? Para que todos os bolos que saírem lá, de acordo com a especificação que está descrito na etiquetinha lá, todo descrito, assinado, carimbado pelos órgãos, ele esteja de acordo com aquilo que está descrito. Então, precisa seguir esse processo. Quando há uma auditoria interna, os auditores, os consultores, o que eles vão fazer? Avaliar, analisar esse processo da minha empresa. Ela está seguindo o processo adequado? Ela está entregando o produto padronizado de forma uniforme para todos os clientes? Identificar desvios gerenciais é também responsabilidade da auditoria. Ela vai identificar como que anda a nossa empresa, como que anda o gerenciamento dessa empresa. Está tendo algum desvio? Está tendo algum eco? Como que anda esse processo hierárquico? Porque toda empresa ela tem seu processo de hierarquia, o qual ela segue. Como que anda esse processo? Aí, no caso aqui também, que eu acho que eu não citei na aula passada para vocês, mas toda empresa ela tem a missão e a visão. Missão, para que eu existo? Visão, olhar, aonde eu quero chegar. Então, será que essa empresa ela está seguindo a missão e a visão a qual ela foi fundada, a qual está proposto? Isso também, quando uma empresa passa por um processo de auditoria, é responsabilidade dos auditores, aqueles que estão analisando, fiscalizando. Propor ações corretivas. Quando você presta uma consultoria, quando você presta uma auditoria, o que você faz? Geralmente você passa lá, dependendo da auditoria que é feita, da análise que é feita, tem casos que, quando os casos são muito peculiares, são casos muito, detalhados, o que se faz? As empresas de auditoria, por exemplo, passam lá 10 dias, uma semana, tem casos que são muito, muito peculiares, passam até 15 dias, mas geralmente passa, assim, vamos supor, 4 dias, uma semana, 3 dias no máximo. Então, o que acontece? Quando a empresa presta consultoria, ela vai, com esse tempo que ela está lá, ela vai analisando, ela vai alimentando esses relatórios, dia a dia, passo a passo. Ela foi lá no processo de produção, ela vai analisar, fiscalizar, e vai fazer um relatório, para que no final do serviço ela vai entregar um relatório dos pontos positivos, daqueles pontos que foram destacados na empresa, mas daqueles também que precisam ser melhorados, porque não tem como. Por isso que quando você fala de auditoria interna, sempre tem que ser uma empresa de fora, alguém de fora que vai auditar e fiscalizar e analisar a sua empresa. Porque o meu olhar, se eu sou proprietária da empresa, como que eu, Roberta, ou você, e pensa você tem uma empresa aí de 30 funcionários, 100 funcionários, você mesmo vai auditar a sua empresa, gente? Não tem como. Aliás, vírgula aqui, tem como, ponto e vírgula, ter como tem, mas o processo ele não vai sair eficiente. Por quê? Porque eu já estou lá no âmbito, eu já estou convivendo todos os dias, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, eu já trabalho lá 10 horas por dia, eu já estou naquela rotina. Então, acaba que muitos processos passam despercebidos. Por isso que é sempre importante alguém de fora vir analisar, porque ela está fora do âmbito organizacional. Então, ela consegue ter um olhar mais criterioso, um olhar mais meticuloso. Por quê? Porque ela não está acostumada naquele passo a passo no dia a dia. Então, muitas das coisas que, às vezes, que para mim pode passar corriqueiro, pode passar despercebido, para aquela pessoa que está lá fora e prestou uma consultoria para a minha empresa, não passa a ser despercebido. Propor ações corretivas, que foi o que eu falei agora, fornecer dados e métricas da empresa. Se eu pago uma auditoria, gente, porque uma auditoria, uma consultoria é muito caro, gente. É muito caro. Quanto mais o nível de exigência, o nível de peculiaridade que tem que se tratar, é mais caro ainda. Então, se eu, dono de uma empresa, você, dono da sua empresa, se você paga, porventura, para que uma empresa preste consultoria para você, por exemplo,
Gente, você exige, você precisa ter um fornecimento de dados. Essa empresa precisa informar dados corretos. Porque senão você dinheiro para quê? Chamou só a pessoa, pagou pessoas para ir lá e fazer uma visita, tomar um café, um coffee break? Não, gente. Ampliar a visão dos gestores. Lembra lá que eu falei da questão por que é importante sempre trazer alguém de fora? Por quê? Porque nós que já estamos no meio, a gente muita coisa passa despercebido. Alguém que tem a visão de fora, ela já começa a verificar. Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês, que não tem nada a ver com a matéria, mas eu gosto de dar esse exemplo para as pessoas entenderem. Por exemplo, vocês já viram aquele caso que às vezes você tem uma amiga, um parente, um amigo, por exemplo, que está num relacionamento, aí esse relacionamento está um relacionamento abusivo. Mas aquela pessoa que está lá no meio, ela não consegue perceber. Quando vem alguém de fora, um terapeuta, ou um amigo de verdade, ou um parente, uma família que ama de verdade, que vê, ele começa a analisar coisas e perceber coisas que você que está lá no meio, por ser tão rotineiro, por estar tão acostumado, não percebeu. Por isso que é importante a questão da auditoria interna ser sempre de alguém de fora, que a gente já está no meio lá. Então, a gente passa muita coisa despercebida, muita coisa que a gente já acostumou. A auditoria externa. Espero que vocês tenham entendido a auditoria interna, gente. Auditoria externa. Conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer sobre a adequação das demonstrações contábeis, apontando se essas representam a posição patrimonial e financeira. O resultado das operações mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos. Gente, um exemplo aqui de auditoria externa seria da contabilidade, por exemplo. Muitas empresas de contabilidade hoje, elas oferecem consultoria contábil. A consultoria contábil nada mais é que uma auditoria externa. O que é essa auditoria externa? É uma empresa que vai analisar os dados da minha empresa, o parecer financeiro da minha empresa, as demonstrações contábeis da minha empresa, o meu patrimônio. Está dando para entender, pessoal? Então, hoje, a gente vê que apesar que ainda existem muitas empresas contábeis que não fornecem, mas eu já vi muitas que fornecem essa consultoria contábil. Porque é uma análise. O que esse contador vai fazer? O que esse consultor em contabilidade ele vai fazer? Que ele vai prestar uma consultoria. Ele vai analisar os seus dados, analisar as suas demonstrações, analisar a sua saúde financeira, a sua posição patrimonial, e ele vai te dar um feedback quanto à sua saúde financeira. E aí ele vai te falar, olha, sua saúde financeira está assim, assim, assim. De acordo com a progressão, de acordo com os dados analisados, os dados que foram alimentados pela sua gestão financeira, a sua saúde financeira está boa. Então, de acordo com essa métrica que nós analisamos aqui, nesse ano de 2025, você provavelmente terminará o semestre ou bimestre com tanto faturamento, se tudo ocorrer de acordo com essa métrica aqui, linear, que é um gráfico linear. Olha, não, a sua saúde financeira, de acordo com os dados que eu estou analisando aqui, com essas demonstrações, com o patrimônio seu que está depreciado. Por que é patrimônio depreciado, professor? Porque uma empresa que tem uma frota de carro, por exemplo, uma frota de caminhonete, ela de ano em ano, o que ela faz? Ela troca aquelas caminhonetes. Por quê? Porque para evitar uma depreciação muito grande dos seus produtos, no caso dos seus bens, que é o veículo. Então, isso também é responsabilidade de uma consultoria contábil ou uma consultoria financeira, que ela vai analisar. Olha, a saúde financeira sua não está boa. Eu estou vendo que a gente está vendo aqui que você tem esse patrimônio, não está tanto em utilização. Por que não vender esse patrimônio para você fazer um capital de giro aqui, gerar e tal? Aí eles fazem toda uma métrica, um estudo. Gente, aqui eu trouxe para vocês a diferença de auditoria interna e auditoria externa. A auditoria interna, o auditor é empregado da empresa auditada. A auditoria externa, o auditor não tem vínculo com a organização auditada.
menor grau de independência, maior grau de independência, executa maior volume de testes, executa menor volume de testes, visa otimizar controles internos, visa conquistar alguma certificação ou cumprir com requisitos legais. Gente, agora aqui, eu vou falar sobre a ISO 19.011. É uma norma internacional que estabelece diretrizes para auditoria de sistema de gestão. Ela é aplicável a todas as empresas que realizam auditorias internas ou externas. Então, gente, o que essa ISO 19.011 está falando aqui para nós? Está falando que até as empresas que prestam auditorias, que até as empresas que prestam consultorias, elas também são auditadas. Então, tudo no mundo, gente, existe uma hierarquia. Se a gente não seguir uma hierarquia no mundo, por isso que o mundo está fadando, por isso que o mundo está entrando em declínio, porque as pessoas não estão seguindo hierarquia. No caso específico aqui, a empresa não segue uma hierarquia. Porque não é porque eu tenho uma empresa de consultoria, não é porque eu tenho uma empresa de auditoria que eu não tenha que ser auditada, gente. Não é porque eu audito alguém, não é porque eu fiscalizo alguém, não é porque eu analiso alguém que eu não tenho que prestar conta do meu processo de serviço. Lembra lá que eu falei para vocês que toda empresa, qual que é a função de uma empresa? Produzir um produto específico ou prestar um serviço. No caso da empresa de consultoria, de auditoria, ela presta um serviço. Então, ela precisa passar por uma certificação para comprovar. Será que essa empresa que está auditada aqui, será que essa empresa que audita, que presta consultoria, ela segue as normas e as diretrizes da ISO 19.011? A norma define boas práticas para planejar e conduzir auditorias, avaliar a competência dos auditores, gerenciar programas de auditoria. Então, gente, quando se faz uma auditoria, não é simplesmente a empresa abrir a porta da empresa, ou abriu a porta para a empresa de auditoria e cheguei chegando. Agora eu cheguei, agora eu vou só analisar aqui, que nem fofoqueiro, que nem curioso, e vou só analisar e anotar no papelzinho. Não, gente, o negócio não é bagunçado. Existe um processo de planejamento. Quando você adentra numa empresa, quando você presta um serviço de consultoria, existe todo o processo a ser feito para você analisar aquela empresa, para você avaliar aquela empresa, gerenciar esses programas de auditoria. A ISO 19.011 pode ser aplicada a diversos sistemas de gestão, como gestão da qualidade, que é a ISO 9.001, gestão ambiental, que é a de vocês, 14.001, gestão da saúde e segurança ocupacional, gestão de segurança da informação, que é a ISO 27.001. Principais princípios da auditoria segundo a NBR ISO 19.011. A norma ISO 19.011 estabelece princípios para auditorias, incluindo ética profissional, confidencialidade, abordagem baseada em riscos e evidências. Então, gente, vamos lá. Quando eu presto um serviço de auditoria, eu tenho que ter ética. Eu tenho que ter uma ética profissional. Por isso que é muito válido você sempre pegar pessoas de fora para fazer uma auditoria na sua empresa. Por quê? Para que não haja murmurinho, não haja fuxico, não haja conversinha. Por quê? Porque o profissional que está lá, pelo menos o certo, o ético é que ele preste o serviço, analise, dê o feedback, passe as diretrizes para a gestão da empresa e pronto, esse é o serviço dele. E receba lá. Ele não tem que sair falando da empresa tal. Por isso tem que ser confidencial. Fase da auditoria. As atividades de auditoria interna são executadas em um ciclo anual, composto dos seguintes processos de trabalho. Planejar ciclo de auditoria. Então, quando a empresa ela está buscando ou ela tem um certificado, não é porque a minha empresa, na próxima aula agora, nesse slide da aula hoje, eu vou falar sobre isso. Quando a minha empresa ela recebe o certificado, gente, não é assim, recebi o certificado, ponto, acabou, estou com na sombra, bebendo água fresca. Não, gente. Você vai ser avaliado quanto a isso. Anualmente,
ou de 3 em 3 anos, de acordo com o certificado. Então, você vai ser avaliado para que você consiga renovar aquele certificado. Porque tem empresa que, quando ela vai ser reavaliada, ela não consegue renovar o certificado. Executar ações globais, avaliar e comunicar resultados, monitorar recomendações e determinações. A ISO 14001, que é a de vocês. A norma ISO 14001 é uma certificação internacional que estabelece padrões para gestão ambiental em empresa. Então, gente, é uma norma internacional. Não é uma norma que, minha empresa ela criou essa norma, esse padrão, e a gente está seguindo ele, por isso a gente recebeu o certificado ISO 14001. Não, gente, é um certificado exigente. Por isso que não são todas as empresas que têm esse certificado. Por quê? Porque é um certificado que ele precisa seguir, estabelece normas internacionais de gestão ambiental. Por quê? Porque o mundo inteiro está preocupado com o impacto do meio ambiente. Vocês concordam? Tudo aquilo, não é porque nós moramos no Brasil e quem está lá, sei lá, na Arábia, nos Estados Unidos, sei lá, no México, não, o México ainda está perto, mas quem está lá, sei lá, em Dubai, não é porque nós moramos no Brasil, quem está muito, milhares de quilômetros longe de nós, se porventura acontece alguma coisa na China ou no Japão, na questão ambiental, vocês acham que nós podemos ficar sorrindo? Tá lá para a China e no Japão, isso não vai influenciar em nada conosco, não. Influencia, gente. Porque nós estamos vivendo num mundo globalizado. Então, todo impacto ambiental que sofre lá na China, todo impacto ambiental que sofre no Japão, ou que sofre lá na Arábia, vai impactar diretamente, de alguma forma, nós. Seja na questão, dependendo se nós consumimos algum produto que eles produzem e que eles exportam para nós, ou seja na questão ambiental mesmo, os impactos que a gente vê, no calor excessivo que está surgindo, nessas coisas da natureza, porque a natureza grita. Então, hoje vocês estão vendo calor, eu não sei como que está em Araxá, mas aqui estão fazendo um calor louco. Cada dia que passa, o aquecimento está maior. Só está aumentando o calor. Eu vi um noticiário aqui, acho que foi hoje, eu não sei se foi no Rio de Janeiro, acho que foi no Rio de Janeiro mesmo, que uma mata lá pegando fogo sozinha. Por quê? Porque está com 36 graus, mas nos termômetros, mas a estimativa é 41, 42 graus. Então está pegando fogo sozinho. Então, gente, isso aí o que é? É um grito da natureza. A natureza fala, assim como o corpo fala. A natureza está falando para a gente, está avisando, olha, vocês não estão cuidando de mim. Por quê? Porque o que é da natureza, o que é produzido na natureza é para o nosso sustento. Não é errado nós consumirmos da natureza. Não é errado nós extrairmos da natureza. Não, é dádiva de Deus, é graça de Deus. A gente tem que consumir, tem que retirar mesmo. Mas desde que você faça o quê? Retribua novamente. Porque não adianta nada eu arrancar algo da natureza, mas eu não ir lá e não cuidar, não retribuir, não fazer algo para sanar. Aí só fica consumindo. Chega uma hora que a natureza cansa. É igual a gente, ser humano. Pensa bem. Imagina uma pessoa só consumindo de você. E nunca se doa, nunca faz nada. Consome. Chega uma hora, o que você faz? Você cansa. A natureza também cansa. A natureza não é diferente de nós. A gente só vai lá, tira. Mas você nunca retribui. Ela vai gritar, ela vai falar de alguma forma. Requisitos da ISO 14001. Criar, implementar e manter um sistema de gestão ambiental. Precisa criar um sistema de gestão ambiental para que seja seguido. Por exemplo, essas mineradoras. A gente viu lá o que aconteceu lá em Brumadinho. Então, gente, será que o sistema... Será não? Hoje é nítido, hoje a gente sabe que não tinha. Tinha, mas que não estava sendo executado. Aí causa-se uma tragédia. Definir uma política ambiental. Estabelecer objetivos e metas para o sistema de gestão ambiental. Gente, SGA é Sistema de Gestão Ambiental, tá? Identificar e mitigar riscos ambientais. Quais são os riscos aqui? Por quê? Porque precisa ter esse programa de risco. Realizar análise críticas. Documentar tudo que foi definido. Precisa ser documentado. Gente, então essa foi a recapitulação. Agora vamos lá para a nossa aula. Só um momentinho.
Passos para certificação. Gente, se vocês pegarem a apostila de vocês pegarem a nossa aula número 1, a nossa aula número 2, a nossa aula número 3, que é a nossa aula de hoje, que são 6 slides, 7 slides, vocês vão ver que está tudo lá na apostila de vocês, passo a passo. Ok? Alguma coisa, como eu sempre falo, vocês não vão encontrar na apostila de vocês. Mas os tópicos lá, tá tudo passo a passo. Eu sigo tudo direitinho, tá? Passo para a certificação da ISO 9001. Conhecer a norma. Precisa se conhecer a norma. Como que eu vou solicitar uma certificação da ISO 9001, sendo que eu nem conheço essa norma? Será que a minha empresa ela entra nesse parâmetro? Será que a minha empresa necessita dessa certificação? Ter o CNPJ ativo. Por quê? Porque como que eu vou solicitar uma certificação se nem meu CNPJ está ativo? Cumprir a legislação do negócio. Todo negócio, gente, ele tem uma legislação. Todo ramo, ele tem uma legislação. Não sei qual que é o produto que a sua empresa produz. Não sei qual é o serviço que a sua empresa presta. Mas ela tem uma legislação a ser cumprida. Porque todo negócio tem uma legislação a ser cumprida. Definir o método de implementação. Aí preciso definir esse método de implementação. Como que anda? Como que anda, não? Peraí, desculpa, passa uma borracha aí. É preciso definir esse método de implementação do negócio que eu vou, da certificação. Eu preciso definir passo a passo. Definir uma equipe de implementação. Quando há uma certificação, que a empresa está buscando uma certificação, ela define uma equipe. Por exemplo, se a minha empresa está em busca da certificação ISO 14001, que é a certificação do meio ambiente, que é de vocês, eu preciso ter uma equipe de implementação que vai buscar essa implementação. Geralmente é um engenheiro ambiental, tem todos os técnicos ambientais lá, os responsáveis. Realizar um diagnóstico. É preciso diagnosticar como que anda a minha empresa. Como que anda? Será que a minha empresa, dentro daqueles critérios, das normas, lembra lá o tópico número 1, que fala que a gente precisa conhecer a norma? Então, dentro das normas exigidas da certificação ISO 9001, será que a minha empresa está seguindo ou não? Ela não está seguindo nada, então não compensa nós lutarmos para implementar essa ISO esse ano de 2025. A gente precisa estruturar aqui, começar a fazer tudo do zero, direitinho, para que no ano de 2026 a gente consiga implementar ela. Envolver os colaboradores. Por quê? Porque todos os colaboradores eles precisam estar envolvidos. Por quê? Porque a norma, as regras, não é para um grupo específico da empresa. Por exemplo, se a minha empresa está querendo, em busca da certificação ISO 14001, não é porque eu tenho uma equipe de engenheiro ambiental, de técnico do meio ambiente, tem toda uma equipe de gestão lá, responsável para a implementação, para definir as metas, as métricas, não é só responsabilidade deles. Ninguém carrega uma empresa sozinho. Para que a empresa consiga essa certificação, todos os colaboradores precisam estar envolvidos. Na questão da... Porque a ISO 14001, se vocês tiverem curiosidade, eu lembro que na última aula eu falei para vocês pesquisarem. Se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ver que ela toma muitos aspectos, desde o pequeno, na reciclagem do lixo da empresa, desde como que o lixo está sendo jogado fora, tudo envolve lá. Então, todos estão envolvidos lá dentro da organização, da hierarquia menor à hierarquia maior, eles precisam estar envolvidos. Implementar os requisitos da norma. Então, lembra lá na número 1 que eu preciso conhecer essas normas? Conheci, pronto. Agora a gente precisa implementar isso. Por isso que eu falei que é preciso conhecer. Por quê? Porque às vezes a minha empresa ela está tão fora do padrão de normatização que a gente não está seguindo, que não compensa a gente mudar, querer essa ISO no 2025. A gente tem que, sim, seguir essas normas, começar desde agora, no ano de 2025, para que em 2026 ela seja estruturada. Eu espero que está dando para entender, gente.
realizar uma auditoria interna. Lembra lá da auditoria interna? Então, eu vou convidar pessoas para realizar uma auditoria interna da minha organização, analisar esse processo de certificação, para quê? Para que ela consiga me dar um feedback. Olha, será que a gente está seguindo as normas e as diretrizes que a ISO 9001 ou 14001 exige? Está? Olha, quais são as correções que a gente precisa para fazer? Contratar uma auditoria de certificação. Aí sim, depois da análise da auditoria interna, eles vão passar um feedback, falam quais são as melhorias que eu tenho que fazer, aí sim eu vou contratar uma auditoria de certificação. Porque não é toda auditoria que pode fornecer uma certificação de uma determinada ISO. Ok? Como emitir o certificado de qualidade? Preparação. Então, eu preparo a minha organização, escolhendo a abordagem, escolhendo qual é o certificado que a gente vai lutar esse ano, que a gente quer. A gente quer a ISO 9001, a gente quer a 14001. Documentação. Então, eu preciso documentar tudo isso. Implementação. Agora, eu vou implementar. O que é essa documentação? Eu vou fazer um escopo. Quando a gente vai fazer um projeto, gente, um engenheiro civil, um técnico de edificações, o que eles fazem? Se eu vou lá no técnico de edificação e falo assim, olha, eu quero construir uma casa de 50 metros quadrados, eu quero isso. Aí, o que o técnico vai fazer? Ele vai fazer a planta, não vai fazer a planta para mim, da minha casa? Essa planta é uma documentação. Por quê? Porque eu vou saber, através daquela planta, aonde vai ficar meu banheiro, qual é a metragem, aonde vai ficar meu quarto, o quarto do meu filho. Direitinho, ele vai me explicar lá. Isso é uma documentação. Por quê? Porque aí sim vem a implementação. Aí eu contrato uma equipe de mão de obra, ou contrato uma empresa construtora, para quê? Para que essa empresa coloque aquele projeto que está lá na planta em execução. A auditoria interna, lembra que eu falei? Quando eu vou solicitar uma certificação, eu preciso ter uma auditoria interna, para que a gente verifique se realmente a gente está seguindo essas normas. Aí depois eu venho com uma auditoria de certificação, ok? Porque senão a auditoria de certificação, gente, ela é muito cara. Muito cara. Aí não compensa. Toda vez, por exemplo, que eu for solicitar uma certificação, eu for pagar uma auditoria de certificação, e aí eu pego bombo. É a mesma coisa, você vai tirar a carteira, por exemplo. Aí você vai tirar a carteira, tem gente que passa de primeira. Pode ser que a pessoa vai lá e consiga a certificação de primeira. Mas tem gente que bomba, não bomba? Então, por isso que há a importância da auditoria interna, para que esse auditor ele reduza o meu percentual de tomar bomba, de não garantir esse certificado. Ok, gente? Sistema de gestão da qualidade. O sistema de gestão da qualidade é um conjunto de processos, gente, processo. Lembra que toda empresa, todo produto, todo serviço, ele tem um processo de padronização. Políticas e procedimentos que visam melhorar a qualidade dos produtos e serviços de uma empresa. Então, gente, qual que é a função do sistema de gestão da qualidade? SGQ. O próprio nome fala, qualidade. Então, o que esse sistema está propondo? O que esse sistema está certificando? O que esse sistema está falando, está comunicando para os meus clientes? Ou para o mundo organizacional? Ele está falando que a minha empresa ela tem qualidade no processo de gestão dela. Ela tem qualidade no processo de produção dela. Ela tem qualidade na prestação de serviço dela. Ok, gente? A certificação do Inmetro é obrigatória para alguns produtos. Aqui eu trouxe, gente, alguns produtos que é obrigatório a certificação do Inmetro, ok? Equipamentos elétricos, é obrigatório ter certificação do Inmetro. Aí alguém pode perguntar, professora, mas tem um monte de produto eletrônico que não tem certificação do Inmetro. Gente, a gente sabe disso. Aqui eu gosto muito de bater na tecla. A gente tem que explicar, a gente tem que dar aula sobre o que é correto, sobre aquilo que é testado cientificamente, aquilo que é estudo. Entendeu? Então, o que acontece ou não acontece, o que é validado ou não validado, aí é no mundo exterior, tá? Então, os equipamentos eletrônicos, eles têm que ter uma certificação do Inmetro.
Brinquedos e artigos para bebê tem que ter uma certificação do Inmetro. Eletrodomésticos, móveis de escritórios, colchões, panelas metálicas, artigos automotivos em geral, todos esses equipamentos aqui, eles precisam ter obrigatória certificação do Inmetro. Porque eu falei isso lá na aula número 1. O que o Inmetro faz? Ele está validando, ele está certificando que aquele produto tem uma garantia, que aquilo que aquele produto promete, ele cumpre. Eu dei até o exemplo da panela de pressão. Ele está validando que aquela panela de pressão, ela tem, lógico, pode ser que ela estoure, mas que as chances são bem menores, porque ela passou pelo processo de certificação. Ok? Gestão da qualidade, planejar, aprender, executar e verificar. Então, vamos lá, gente. Planejar. Defina seus objetivos, estratégias e métricas sistematizadas em um planejamento corporativo. É preciso eu planejar, gente. Aprender. Incorpore as melhorias do aprendizado nos processos e cultura organizacional. Porque lembra que eu falei que quando uma auditoria passa um feedback para mim, o que essa auditoria faz? Ela vai me mostrar lá o que está de ponto positivo e o que eu tenho de ponto negativo. Porque assim como nós, seres humanos, sempre temos algo a melhorar, as empresas também sempre terão algo para melhorar, gente. Nenhuma empresa é 100% eficiente, 100% maravilhosa. Então, ela precisa aprender. Verificar, analise o desempenho da sua organização e realize as análises críticas e gerenciais. Executar. Execute suas ações estratégicas e operacionais e gerencie as ocorrências, documentos e riscos. Então, é preciso analisar aqui, gente, essa gestão da qualidade. Como que anda a gerência dos meus documentos? Como que anda as auditorias? Como que anda o controle de riscos da minha organização? Tudo isso, gente, é responsabilidade de gestão da qualidade. Gente, eu vou... Espera aí. Parar de compartilhar. Só um minutinho. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, a nossa última aula de normatização e certificação. Ressaltando mais uma vez, eu sei que eu repito muito, eu tenho essa consciência, mas é de extrema importância que vocês, quem não assistiu, quem não participou das primeiras aulas, que é a 1 a 2, volta lá. Por quê? Porque eu expliquei aqui, recapitulei a aula número 2, expliquei profundamente a aula número 3, que é a finalização de como conseguir a certificação. Porém, se você não está assistindo a aula número 1, é um fio de meada. As minhas aulas são todo um fio. Você precisa assistir a primeira para você conseguir entender a segunda e assim por diante, entendeu? Que é uma complementando a outra. Mas muito obrigada por ter estado aqui comigo, né, nessa disciplina. Muito obrigada por eu ter conseguido, né, espero compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento. Como eu falei para vocês, ninguém sabe de tudo nessa vida. Se porventura eu dei algum exemplo, professora, não consegui assimilar esse exemplo, não consegui entender esse exemplo que a senhora deu, então pede o pessoal da escola, eles mandam um áudio, eu tento gravar um áudio explicando com outro exemplo, tá bom? Que Deus abençoe profundamente vocês, a vida de vocês, o projeto de vocês e muito sucesso. Tchau, tchau. Beijo.